Salve, salve, meu povo, beleza? Eu sou o Miguel, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai estar reagindo a um negócio da nossa saga de vídeos que eu tô aqui navegando no YouTube e falei, vou assistir. É meio que isso, gente. Tô aqui e falei, tô querendo ver esse vídeo. Falei, por que eu não assisto gravando? Já tô com o meu OBS aberto aqui meio. Então, vamos que bora. Que é, tá aqui nessa tela, tá, gente? A estética abandonada de One Piece. Bora que bora. Sem mais delongas e A play. estética abandonada de One Piece. O anime de One Piece mudou muito desde seu começo, há mais de 25 anos atrás. Obviamente que produções de obras tão longínquas quanto One Piece foram utilizando ali de novas tecnologias para produzir os episódios cada vez mais bonitos ao decorrer do tempo. Pelo menos é de se esperar isso, né? Mas nem sempre é assim, e a Toei é a prova disso. Eu gosto de dizer que o One Piece teve 3 eras. A nova era, onde temos uma animação muito boa, a sonoplastia continua um lixo como sempre foi, mas temos um bom visual, pelo menos. A era bom, não é mais? É a Idade das Trevas, o período do terror, o século perdido da produção audiovisual que adapta um mangá de One Piece. É o período em que o anime atingiu seu momento mais miserável. É de entristecer qualquer um a parte técnica da volta do time skip até o final de Holy Cake no anime. É um nível de produção que é revoltante de ver em One Piece. É um nível de produção assim que você esperaria ver em um anime da temporada, um isekai onde o prota nasce como uma caixa de som no interior de Goiás. Essa fase do anime é, além de animada, com todo respeito, com preguiça aparentemente, tendo lampejos de vez em nunca do que é uma animação decente, né, já que a Toei é uma pseudo-empresa quase falida e não tem verba pra dar uma produção. É que eu falei tem algum vídeo aqui, cara, que o One Piece teve o problema Bleach, tá ligado? Que por mais que seja um grande anime, ele não era a principal produção do anime. Por mais que tenha, tipo, por exemplo, a gente vê Naruto, que é a principal produção da Pierrot, ele tinha problemas sim de animação, por mais que ele não tivesse tanto quanto os outros. O One Piece é a mesma coisa. O principal anime da Toei era Dragon Ball, cara. E, cara, eles tratavam o One Piece muito mal, cara. Por mais que o One Piece fosse gigantesco, cara, pô, o principal era Dragon Ball. Então eles davam foco total em Dragon Ball. Enquanto que o One Piece era meio que escanteado, né? Comparado com o principal anime dele. Produção decente pra essa obra desconhecida aí, né? Tu vê que o One Piece ele só vai ficar com a animação da hora em um ano. Quando, tipo, já não tem mais Dragon Ball Super pra rivalizar, né? Um retorno monetário considerável pra eles, né? Pior que a animação, só os designs. Na minha opinião, sem exceção, todos os designs de personagens sofreram um downgrade no time skip. Como estragar um bom character design por Eiichiro Oda? Que merda é essa? Camisa boca de sino, eu nem sabia que isso existia. O Luffy E esse chapéu brocha é o pior de tudo, cara. Bom, isso é culpa do Oda, não da Toei, né? Seria, mas a Toei conseguiu puxar os holofotes pra ela novamente, piorando tudo. E me fazendo achar os designs do Oda uma obra presente no Louvre. A Nami parece uma cracuda no anime em algumas cenas, com aquele olhar de peixe morto dela. O Luffy, então, tem o olhar de 1000 baforadas. E o que virou a nossa rena médica favorita? O que é isso, cara? E o ritmo, então? Conseguiram fazer 100 capítulos de Dressrosa virarem 100 episódios no anime. Daí você fala, normal, né, pai? Normal? Só pra você ter noção, o padrão era, acredite se quiser, metade dos capítulos de um arco como números de episódios. A saga de East Blue, por exemplo, tinha 100 capítulos que viraram 50 episódios. Dressrosa de 100 capítulos foi pra 120 episódios. Bruno, mas foi só nessa fase do anime, né? Não piorou. Não. Só piorou ao decorrer do tempo. O ano teve 150 capítulos e na adaptação, a Toei nos entregou 200 episódios. É mais do que Dressrosa, mas por que reclamam de Dressrosa, mas não de Wano? Simples. O ano teve uma estética bonita, junto de uma animação bonita, nem sempre, né? Às vezes tinha uns reaproveitamentos de animações. A Toei tava passando fome. Empresa indie, gente, empresa indie. O uso de uns modelos 3D de um jogo de Nintendo 64 e muita inconstância. Lembre-se disso. Mas o que é o às vezes de Wano para o sempre de Dressrosa, né? O algo bom da produção de Wano e Egghead é melhor que o nada de Dressrosa e companhia. Por isso reclamavam tanto naquela época. E ainda reclamam. Não
tinha nada de bom nessa parte do anime, a não ser a história e alguns character design do Oda. Alguns, né? Porque nem todos são tão bons assim. Ou seja, o anime não somou em nada. E por último, e sim mais importante, pelo menos pra mim, que é a era clássica, digamos assim. Que é reconfortante só de lembrar. Aqueles character designs exageradamente expressivos que eu amo. Muitos usam como argumento esse estilo de arte aí pra dizerem o porquê de não assistirem a obra ou mesmo falarem mal. E sinceramente, essa é a maior baboseira que eu já ouvi. Expressões exageradas ou cartunescas, como dizem, não é exclusividade de One Piece e até transcendem o gênero shounen, muito presente na maioria dos animes. Ah, eu dropei One Piece porque tem um traço muito cartunesco, sabe? Primeiramente, você diz isso, mas seu anime favorito é o quê? Naruto, Hunter x Hunter, Bleach, Dragon Ball, Fullmetal Alchemist ou algum outro shounen? Não, meu anime favorito é Vinland Saga, Berserk, Vagabond e Death Note, que é muito mais sério. Irmão, eu nem te conto. Tu tá sendo hipócrita, só isso. Já que, como eu já disse, isso é comum nos animes em geral, até nesses que eu acabei de citar. One Piece utiliza mais disso que a maioria, pelo cunho mais humorado que as obras citadas anteriormente. Mas esse argumento continua sendo hipócrita, e é melhor você dizer logo que você é amargurado. Tá falando, não acho hipócrita não, tá? Eu acho que ele tá sendo um pouco fanboy aí, porque, pô, não tem nem comparação uma coisa com a outra. Mas Ao ponto de não gostar de algo que te faz rir em outros animes só por ser de One Piece. Segundamente, cartunesco. Ou seja, você não assiste ou deixou de assistir um desenho animado por ele ser um desenho animado. E se você tentar argumentar dizendo que o design de One Piece é cartunesco porque é semelhante ao cartoon, que tem sua origem na Europa, popularizado pelos norte-americanos lá, você vai estar mentindo pra si mesmo. Afinal, mesmo One Piece tendo sido escrito, tendo como uma de suas várias referências, o anime barra cartoon ali, Vic the Viking, que é muito parecido com aquelas tirinhas ocidentais que eram encontradas em jornais e adoradas pelos professores de língua portuguesa, todos os exageros expressivos quanto gestuais de One Piece são muito mais semelhantes com os de outros animes do que de cartoons. Eu queria saber quem foi a primeira pessoa que soltou essa bomba. Eu queria parabenizá-lo por criar um dos maiores efeitos manada que eu já vi na minha vida. E terceiramente, o mais importante, por que cargas d'água isso seria um adjetivo pejorativo? Eu, quando vou ver um desenho e percebo que o desenho parece um desenho. Eu amo essa estética. Ela personifica o humor da obra nos personagens. O personagem não só faz uma piada, ele vira a piada. E isso é algo bem exclusivo dessa primeira parte de One Piece, sabe? Do personagem ali, por exemplo, imitar alguém virando literalmente essa pessoa, ou tomando um tapa ali, sua cara inchando a ponto de se tornar irreconhecível. Era muito bom, na moral. Esse character design me lembra muito Dragon Ball, o qual também serviu de inspiração para a criação de One Piece. Com esses olhos aí que parecia que cada personagem tinha um par de farol de um celta na face. Essas bocas enormes, esses narizinho meio triangular, sei lá. Quem não desenhava esse nariz em todos os seus personagens que desenhava na época de escola, desenhou errado quando criança. Também tem as orelhas no pescoço, que era clássico, a inflamação vinha 2 por 1. E o One Shot Romance Down ali, uma espécie de capítulo piloto de One Piece, parece ainda mais o Dragon Ball, o clássico, que tinha personagem com aquelas cabeças de litrão, uns coco prensados, sabe? Parecia que era compactado assim. E tinham também alguns membros esguios ali, né? Não era aquele bando de musculoso ainda. Vocês já repararam como eram os cenários de One Piece? Eram lindos. Pareciam ali que eram pintados em aquarela. Isso se realmente não eram, né? Vai saber. Mas isso foi se perdendo com o tempo. Como se eles começassem ali a simular o estilo com o uso de novas tecnologias. Eu não sei se eu sou tão fã assim, por mais que um dos animes que eu mais gosto, depois vocês parem pra assistir o cenário dele, eu acho lindo, é Frieren. Os cenários parecem são pintados à mão, cara, de aquarela, eles são lindos. Que é o que faz sentido pra mim, né? Mas eu não gosto muito dos cenários da era clássica não, tá? Eu gosto de alguns design, por exemplo, o Water 7 pra lá, eu acho muito lindo, mas os cenários em si, mas não essa parte aquarelada. Eu acho meio feio, né? Eles não iam ficar desenhando um cenáriozinho à mão pra sempre. E esses novos designs são muito bonitos também, mas não passa a mesma vibe. Mas eu não vou reclamar não, é bonito, tá? Só mesmo não passa a mesma vibe dos cenários. Esse aqui eu não gosto, eu acho feio.
do pré-time skip. A animação era sem dúvidas o ponto mais fraco no início da produção, com pouco movimento, pouco ou nenhum jogo de câmera e a falta de coreografias de luta. Tanto que minha fase favorita no anime foi entre Water 7 e Marineford, que foi um período onde teve tudo ou quase tudo de bom que eu citei até agora. Boa animação, character design decente, uma estética ali no geral que me agrada muito. One Piece sempre sofreu muito com inconstância, por ser um anime semanal e tão longínquo. Não teve o mesmo nível de animação e nem mesmo o mesmo nível de capricho nos designs em todos os momentos. Isso veio desde o começo, onde tínhamos ali cenas muito simples, animadas por animadores menos apurados, enquanto nomes mais conhecidos por seus respectivos altos padrões de qualidade nas animações eram cotados para animarem cenas mais importantes. E isso no começo era até que meio imperceptível, sabe? Acontecia muito pouco de você reparar em uma coisa dessa. Mas nos dias atuais, One Piece parece que é terra sem lei. Em vez dos animadores se adaptarem ao estilo de One Piece, parece que o One Piece que é moldado ali para caber no estilo dos animadores. É incrível como você sempre sabe quando algo minimamente legalzinho vai acontecer e vice-versa, infelizmente. Quando o anime deixa de ser qualquer coisa ali, animada usando a técnica de stop motion, e começa a ficar todo estilizado, mudando até o design dos personagens. Temos quando não um episódio especial ali, como o 1015, entre outros, no máximo um quarto, um terço de uma animação decente por episódio. Mas muitos gostam disso também. E o que vocês preferem? Uma animação inconstante ali, que pode ser muito boa às vezes, e muito ruim às vezes. Só falar, isso aí é meio que difícil de falar, principalmente pra anime semanal, cara. Semanal não tem muito o que fazer. É isso, é aceitar e pronto. Os animes meio semanais tem que lidar com esse problema. Mas aí anime de temporada, isso aí já não dá pra falar, nossa, não tem como. Anime de temporada é obrigado a fazer um anime constante com animação muito 100% parecido em todos os episódios, com o traço, né, sem perder a igualdade, né? Tipo, sem parecer que porque uma pessoa desenhando um episódio e outra pessoa desenhando em outro. Isso acontece muito nos animes semanais. Eu tô falando, pô, Naruto, Bleach, Boruto, One Piece, Dragon Ball, todos eles não são exceção disso, pô. O Black Clover também, com esse problema. Por causa que, pô, tu vai estar animando, tipo, semanalmente, tal episódio são 1 milhão de pessoas, cada uma fazendo uma parte, diretores diferentes. Então esse é o problema, já no semanal não tem tanto esse problema. Também, com esse estilo de design atual, ou uma animação mais constante e que não tem picos de animação ali tão deslumbrantes como atualmente, mas também não tem o negativo da parada, né? Com o design ali, a estética clássica. Isso não tem uma resposta certa, é totalmente subjetivo, então diga aí a sua opinião aí nos comentários. Mas eu particularmente, como eu já tô demonstrando, né, prefiro a constância que me permite imergir melhor na história da segunda opção, que é também, querendo ou não, uma opinião com muito saudosismo envolvido, ou um pseudo-saudosismo no meu caso, já que eu não vivi essa época. 4x3 é top formatos já criados, tá? Widescreen que se dane. E como eu já disse... Isso é 100% saudosismo. 4x3 é horrível, mano. Eu lembro de assistir Naruto, e olha que, tipo, Naruto, One Piece assistindo também. Olha, até peguei depois pra assistir na Netflix, e na Netflix não tem esse problema, né? Que eles meio que remasterizaram, né? Pra ficar no 16:9, né? Pô, cara, não dá, cara. 4x3 é um dos piores formatos já visto. É horrível. Tu vê ali aquelas bordas sobrando, quadradinho, tudo sendo animado num quadradinho. Isso é horrível. Óbvio que a produção de One Piece nunca foi consistentemente boa quanto a obra merece. E isso me fez refletir enquanto todos os animes estavam se adaptando ali, né, pra melhorar, acompanhando o mercado dos animes. A Toei fez o contrário. Parecia que eles sabiam que não importava o tolete que eles excretassem ali diretamente na boca dos fãs, eles iam ter o mesmo lucro, afinal eles têm uma das maiores marcas do mundo em mãos. E é por isso que eu estou tão hypado pra esse remake, porque ele não será feito pela Toei. Imagina só aqueles designs antigos, obviamente com algumas correções, como as cores dos personagens, que é meio desnecessário, né? Imagina também tendo ali uma animação constantemente boa, e não só cenários, tudo parecendo aquarelado, que belezura será. Claro, não vai ter toda aquela vibe, né, de anime antigo, e muito menos aquele formatão 4x3 que nós gosta, mas isso daí dá pra resolver. Mas essa modernização fará bem demais.
Não, cara, mas aí ele garoteou também, né? Achando que ia ser o anime, posto que é o anime igual era o clássico, meio que é só assistir o clássico, né? Com animação clássica, com formato clássico, com o desenho clássico, por que a gente vai querer ver um remake com todo o estilo do anime já normal? O bagulho é a história, a animação. Eu acho que se a pessoa quer a qualidade clássica, com o estilo clássico, com o design clássico, cara, o anime tá aí. Não precisa nem de remake pra isso. Pra One Piece. Só sendo alguém que trabalhou no anime original de One Piece, ou sei lá, sendo um parente de algum trabalhador mal pago que fez esse anime, pra ser justificável a sua problematização com esse remake. Ou o quê? Tu tem ações da Toei? Tu é o dono agora? Pô, não enche. Quer assistir um anime todo avariado? Assista e deixe-nos ver essa maravilha que o It Studio está cozinhando. Seja membro. Muito obrigado por assistir esta película. Obrigado a todos os membros por apoiar o... É isso, gente. Este foi o vídeo, assistindo aqui com vocês, comentando, discordando e falando um pouco sobre One Piece, né? Calma que eu mexi aqui. É isso, gente. Foi o vídeo. Estou animado pro remake. Eu já vi, né, o trailer, né, do remake de One Piece. Interessante, gente. Provavelmente eu vou ver. Pra quem não sabe, tô assistindo One Piece. Tô no arco de Thriller Bark. É isso, gente. Bora que bora. Esse é o vídeo. Espero que você tenha gostado, né? Desses vídeos que eu tô aqui assistindo tranquilo, comentando do meu jeito aqui, igual eu estaria fazendo, não assistindo sozinho, mas falei, vou botar pra gravar aqui e assistir com vocês. Esse foi o vídeo, valeu, falou e tchau. Become a